alunos, eu tento ensinar, eu acho que é paixão, tento ensinar um pouco de bruxaria, aquelas, né? Bruxaria, Tem tarô aula pra de- direção ali, aula de- cadeirante. Ô Pri, é o seguinte, Pri, eu sempre fui, né, ligado muito a essa coisa de ser jeca, né? Aliás, o maior elogio que recebi na minha vida é que o cara que fez uma música Jeca Total disse que, né, que tinha a ver comigo, essa coisa de jeca e tal. E jeca, só que é o seguinte, eu me lembro depois que lá pelo começo, quando a gente começou a se juntar enquanto gestão, diretor de cultura, essas coisas todas, que eu gostaria muito que chamasse Fórum Caipira, de dirigentes culturais, mas eu vi que sempre teve uma versão, né? Assim, essa coisa do caipira, que é natural, assim, dado o contexto histórico e tal. E aí o Gui me chama para a gente fazer uma conversa, falar sobre o tal do cinema caipira, né? E no caso, na minha cabeça, a primeira coisa que foi era de pensar alguém que é do interior de São Paulo, né, ou de qualquer interior, que vem para a capital para estudar, ou mais ainda, depois hoje tem várias universidades de cinema esparramadas pelo interior. Mas aqui ainda tem essa coisa de querer, sabe, tipo, que seria um cinema cosmopolitano. Como que você pensa isso? Como é que é? Porque você tem esse histórico. Depois a gente vai até. A entrevista é meio invertida, né? Depois adoro. você vai contar, assim. Aí, assim, como que é a sua história e como você se mantém esse caipirês na sua. Fala um pouco sobre isso. Eu acho que essa coisa pra mim, assim, eu acho São Paulo fascinante, mas exatamente eu acho que é porque esse olhar de quem tá de fora, de quem não pertence e não pertence, né? Eu acho que São Paulo tem muito essa coisa, né, das pessoas que vêm aqui pro interior, do interior pra cá, e pelo menos comigo gera um tipo de uma estranheza, porque ao mesmo tempo que eu tô aqui há muitos anos, eu não posso dizer que sou daqui, e aí também quando eu sinto que eu vou voltar para o interior, eu também já não pertenço mais lá, assim, né? Então a gente fica meio que nesse fluxo, assim, né? Eu me sinto uma pessoa que está um pouco nesse fluxo, assim, né? E esse olhar, assim, né, é muito interessante, assim, porque eu venho para São Paulo, mas todo mundo que eu trabalho, os meus amigos, as pessoas que eu vou fazer filme, são pessoas que vêm do interior e que se estabeleceram aqui para fazer filme, assim. Mas parece que a gente sempre fica ali no mesmo grupinho, né? Todo mundo. Bom, a gente, né, tava comentando aqui nos bastidores o Marcão, né, o Renato, uma galera ali que a gente conhece, né? O pessoal aqui do interior, assim, sempre foi muito forte essa ligação. E essa ligação de quem é de fora e tá aqui em São Paulo tentando entender essa cidade, assim, né? Tentando entender essa loucura e esse caos. E ao mesmo tempo esse olhar de quem chega aqui e se apaixona por tudo isso aqui, assim. Então, eu acho que para mim faz muito sentido, né? Essa questão de estar pelos lugares ali, quase com esse sentimento de não pertencimento e de fluxo. Agora, para mim, nos dois sentidos. Porque quando eu volto pro interior, parece que eu não sou mais de lá, mas também tem essa coisa, quase um sentimento nostálgico, assim, já. Quando, né, eu penso em Rio, eu sou de Rio Claro, enfim, assim, né, quando eu volto para a cidade, assim, né, já não é mais meu lugar, mas tem esse sentimento de nostalgia ali com as paisagens, com as histórias, né, e no final das contas eu acho que os lugares para mim são muito essenciais para pensar os filmes que eu quero fazer, né, os dois primeiros longas, né, o primeiro longo, Cidade dos Abismos, tinha a ver com o centro de São Paulo. O segundo tem, e aí eu quero fazer agora os outros filmes que tem a ver com esse regresso.
na verdade, acho que é um lugar talvez pouco explorado cinematograficamente pensando, né? E eu sou de uma geração, bom, o Gui, assim, a gente se conheceu ali no interior e tem para mim um cenário ali, um tipo de história ali que ainda foi pouco explorada, que é uma juventude, bom, eu me incluo nessa, assim, né, quando eu vivia no interior, é quase às vezes meio sem perspectiva, assim, né, tem uma coisa quase meio niilista, essa coisa da galera de 12 anos já tá acordando, no domingo não tem nada para fazer, pegar uns trocados e de bar em bar bebendo até acabar o dinheiro, assim, o dinheiro, sei lá, como vão conseguir ficar bêbado com R$6, assim. Então rola, acho que tem uma distopia, assim, no interior, né? E se a gente for ver, né, até sintomático, né? O interior de São Paulo, ele é super reacionário, né? Rio Claro, que é a cidade de que eu vim, é uma das cidades que tem a maior votação no Bolsonaro, é um negócio assim... É bizarro, assim, né? Então é como, sei lá, né, os jovens, eu fico pensando muito nesse cenário, assim, né, dos jovens um pouco mais rebeldes, transgressores, como viver nesse interior paulista que às vezes é tão conservador e tão reacionário enquanto estrutura, assim, né? Enfim, e pra mim é isso, né? Eu venho desse lugar conservador, Rio Claro, e aí quando eu venho pra São Paulo, eu caio no centro de São Paulo, meu irmão morava ali no Arouche, a República, e pra mim foi uma abertura de mundos, assim, né? De transgressão, de ver, enfim, outras cenas, outras coisas, assim, que também pra mim foi muito apaixonante, assim. Então, e quando você está fazendo, quando você está cozinhando algum filme, né? Cozinhando um trabalho, você consegue distinguir o que é o tempero caipira, o que é o tempero urbano, paulistano, assim, você consegue perceber esse... Eu não sei se eu faço, talvez ela aconteça de forma mais orgânica, assim, mas tem, assim, eu acho que quando a gente vem com um olhar de fora, tem aquela coisa do olhar do estranhamento, né? Eu sempre fico pensando, tem um texto do Stan Brakhage, que é um cineasta experimental, né? Que ele fala que a gente tem que voltar a ver as coisas como se a gente fosse uma criança descobrindo o que é o verde, um bebê descobrindo, né? Porque você fala, o verde parece que é só uma cor, mas quantas tonalidades de verde tem, né, no conceito verde, assim. Então, olhar para as coisas como se você estivesse olhando pela primeira vez, né? E aí, quando eu venho para São Paulo, acho que o olhar, por mais que seja um filme sobre São Paulo, acho que tem esse olhar de quem está vendo aquelas coisas pela primeira vez, né? Um certo deslumbramento, um certo, não sei, assim, né? Uma certa comoção ali de encontrar certas paisagens, certos cenários, mas... E você, quando faz a graduação, faz os estudos, depois, né, de maneira, se encaminha para ser professora. E, se eu não me engano, a professora trabalha na área, inclusive, do audiovisual, né? Como é que é trabalhar, inclusive, com essa moçada que é daqui, que é dessa cidade grande, da megalópole, essa coisa e tal. Como é que é? Ensinar o quê? Por exemplo, para conhecer o mínimo que eu sinto aqui, a gente conversa com as pessoas, você fala do interior, é um negócio muito mítico também, assim, não é um interior de... Como é que eu não estou conseguindo formular pergunta difícil, pós-almoço fica mais complicado, né? Mas assim, como é que é trabalhar fazendo esse reconhecimento das várias facetas que tem dentro do cinema, ainda mais quando se fala de um cinema do interior que é mais facetado ainda, né? Como é que é isso? O que você ensina para essa moçada? Assim, pra mim, bom, se existem interiores, existem cinemas, né? E eu acho que cada um tem que encontrar o seu cinema, né? Porque não existe um único cinema. E aí eu fico pensando, bom, eu sou meio panfletária do caos, né? Assim, e tem aquela coisa do Tom Zé, né? Eu tô te explicando pra te confundir, né? Eu não quero, tipo, ensinar nada, assim. O que eu posso tentar contribuir, assim, primeira coisa é a paixão. Se tem uma coisa que me preocupa hoje, assim, nas novas gerações, e eu vejo com meus alunos, é uma apatia, assim, generalizada. Então, pra mim é isso, assim, né? Tem que ter, você tá estudando cinema, você tem que ser apaixonado, obcecado, né? Agora, eu não lembro que cineasta que fala, né? Se você puder escolher fazer outra coisa, então você não é cineasta mesmo, né? Você só é se você não tiver escolha, né? É uma coisa quase de vocação, assim. Então, o que eu ensino para os meus alunos, eu tento ensinar, eu acho que é paixão, tento ensinar um pouco de bruxaria, aquelas, né? Bruxaria, tarô para direção, ali, cadeira, ali, assim, e eu acho que é isso, e tentar encontrar o seu cinema, encontrar a sua voz, de um jeito livre, de um jeito subversivo, de um jeito anárquico. Enfim, acho que é bom, mais e você, enquanto diretora, você está construindo os seus filmes, está fazendo essas coisas, e você tem circulado muito fora do país, inclusive, pelo que eu vi na biografia ali, né? Eu fucei um pouco, né? É devido a Ju, inclusive, que me deu
Como é que é essa coisa? Aliás, quando você conta lá fora sobre o seu trabalho, você vai mostrar um trabalho, você vai mostrar a sua obra ali. Que obra que você está mostrando ali? É uma obra do interior ou é uma obra de São Paulo? Que obra que é essa? Que você tá... tem o meu primeiro filme, que é o primeiro longa, né, A Cidade dos Abismos, que foi esse que, né, agora eu estou terminando o segundo, mas estreou. O primeiro ele passou em bastante festival, passou em alguns festivais no exterior, e eu acho que os personagens, eu fico pensando muito, bom, enfim, né, são personagens, só resumindo assim, numa noite de Natal, uma menina trans é assassinada, e aí os 3 amigos meio que se unem para tentar a vingança, assim. E um dos amigos é um congolês que é refugiado, aí tem a outra amiga dela trans, e uma menina que trabalha na Cinemateca, assim. E aí essa coisa de construção, né, de personagens, assim, porque aí no final das contas nenhum desses personagens, né, tirando a menina que trabalha na Cinemateca, é daqui de São Paulo, né? E aí talvez tenha essa questão da alteridade, assim, né? Talvez não, tenha essa questão da alteridade, né? Que são outros corpos, são outras realidades. E eu acho que esses personagens surgem do encontro, assim, né? Pra mim, assim, a criação de personagens, na verdade, todos têm um pouquinho de mim e um pouco das histórias que eu encontro aqui em São Paulo ou em outros lugares, assim, né? Então, eu acho que no final, fazer ficção também, né? Um grande barato, assim, porque você pode juntar ali toda a sua bagagem. E pra mim é isso, assim, se não for também em alguma medida sobre mim mesma, né, não sei, sem ser muito, né, umbiguista e tal, mas nessa coisa do encontro de personagem, mesmo se eu tô escrevendo sobre uma pessoa trans, ou sobre um cara do Congo, assim, é também um pouco sobre mim, porque senão eu acho que fica uma postura muito voyeurista, assim, sabe? Quando você fica escrevendo sobre o outro de forma, né, quase fetichista, ou voyeurista, ou etnográfica. Não se contamina com a Não se pesquisa. contamina. Então, eu acho que tem tudo ali, assim, né? Essa coisa do não pertencimento, talvez, desse sentimento de não pertencer, que nem, sei lá, eu não sou daqui de São Paulo, como talvez... Né, o cara do Congo é um refugiado, ou, né, no caso da minha personagem trans, ela é interpretada pela Verônica, que é do Ceará, que também é uma imigrante, que também tem esse sentimento, talvez, de não pertencimento, assim, acho que é forte, assim. E é fácil você se sentir não pertencido aqui em São Paulo também, né, uma coisa, né? E você está há quanto tempo aqui em São Paulo? Tô há uns 15 anos. 15 anos, é bastante tempo. E antes desses 15 anos em São Paulo, vamos falar um pouco agora sobre o seu interior. Eu não gosto muito desse termo, o Brasil profundo, o interior profundo, porque não diz absolutamente nada. Mas como é que é dentro de você essa profundidade do interior? Bom, como eu disse, eu nasci, cresci em Rio Claro, e aí eu fui fazer minha graduação na UFSCar. Que é muito legal, que foi muito legal, enfim, tem essa coisa bem de você conseguir viver a vida universitária, acho que diferente, vejo aqui em São Paulo a galera, né, corrida lá, eu consegui realmente, assim, né, viver de perto, assim, com a galera, fazer muitos filmes lá com os amigos, e isso, essa coisa da proximidade, de uma certa facilidade até meio desburocratizada, assim, porque no interior é isso, você pega, você tem uma câmera, às vezes, vou ali fim de semana, você se reúne, parece que é muito mais fácil, às vezes, esse tipo de produção sem grana, mais independente, às vezes acontecer, assim. Aqui parece que tá todo mundo mais distante, enquanto lá, acho que parecia que a gente estava mais conectado, assim, né? E aí eu estudei na UFSCar, fui fazer o mestrado e comecei a fazer o doutorado na Unicamp, passei no concurso... Apesar que Campinas não se considera interior, né? Já não é, né? É outro universo. E aí, é isso, assim, tem essa coisa... Eu acho que, eu não sei, assim, do interior, assim, que me pega muito, eu acho que é um tipo de sentimento, assim, que você carrega para sempre, assim. Eu acho que no seu olhar, na sua visão, assim, eu acho que você acaba carregando para sempre, não importa onde você faça filmes, de certa forma é isso, né? Tem aquela coisa de você deixa o interior, mas o interior não deixa você, assim, né? Então você acaba tendo esse olhar, assim, para onde quer que você vá, não importa os filmes que você acabe fazendo, assim, né? Tá. E quando eu te falo assim, dessa profundidade dos interior, que dentro do próprio interior, por exemplo, você nasceu em Rio Claro, cresceu em Rio Claro, mas tem as comunidades rurais no entorno, tal, ali, né? E hoje a gente vê que isso cresceu muito, né? Com essa coisa de tais. Você vê, por exemplo, lugares que você jamais imaginaria.
que estivesse produzindo um filme, estivesse fazendo um filme, já está. Acredito eu que a grande vantagem da possibilidade dos editais é isso, apesar de ter várias críticas, né, aos editais, mas está possibilitando isso. Como é que você dialoga com isso, por exemplo? Mesmo lá, você falou que está distante, bastante distante de Rio Claro, mas como é que se dialoga esse interior dentro dos outros interiores desse interior? Então, para muito, mas assim, vamos pegar um exemplo prático de Rio Claro, vamos pegar uma comunidade rural de Rio Claro, né? Uma cidade menor até, eu estou tentando lembrar uma cidadezinha que fica bem do lado de Rio Claro ali, que tem até, né, Jacutinga. Bom, enfim, como é que tem isso? Como é que é essa produção? Como é que você dialoga? Como é que existe essa possibilidade? Então, eu no final das contas eu fiquei meio afastada mesmo, assim, né? Porque aí quando eu venho pra cá é isso, né? Tem a coisa da distância. Aqui em São Paulo às vezes é difícil já encontrar, assim, então eu acabei me afastando um pouco dessa produção, assim. Eu fico sabendo, encontro as pessoas às vezes nos festivais, assim, vejo as coisas que estão sendo feitas, assim, mas na verdade, assim, eu acabei, assim, por exemplo, minha produtora é aqui em São Paulo, né? Então eu acabo produzindo mais coisas por aqui mesmo, assim. E aí, tentando entender que eu já passei por várias etapas, com 60 e poucos anos, você já passou por vários outros momentos de surgimentos e afogamentos, surgimentos e afogamentos. Você vê com mais otimismo a possibilidade de agora, nesse momento que nós estamos vivendo, nesse cenário que nós estamos vivendo, de ter uma coisa, a gente falou muito sobre isso de manhã, sobre a permanência, porque para formar qualquer coisa você vai levar no mínimo uma década. Você acredita nessa permanência Eu sou uma pessoa otimista, mas assim, é difícil falar em permanência com essa instabilidade política né, assim, a gente não consegue assim, manter, né, governos só progressistas e enfim, né, e às vezes para destruir é muito rápido, né, a gente pega aí antes do golpe, como que estava o cenário do cinema, né, do cinema brasileiro, a gente tinha lá fluxo contínuo, Prodave, bababá. Foi uma puta energia para construir isso e de repente tudo, né, acabou, e mesmo com a volta, né, do Lula e tal, ainda não voltou, assim, né? Mas eu sou otimista com, assim, não sei nem se com as políticas públicas, mas eu sou otimista com o cinema, né? Com cineastas e com cinema enquanto resistência, né? Porque eu acho que no final das contas a gente está falando dessa coisa de vocação, né? Que a gente só faz cinema porque a gente não escolhe. E aí do mesmo jeito que a gente não escolhe fazer cinema, também ninguém vai nos parar, não importa. Pode ter lei, pode não ter lei, pode vir Bolsonaro, não sei o quê. Sim, ninguém vai nos parar, assim, né? Então eu sou otimista na força do cinema brasileiro. Da mobilização da coisa. Na mobilização da coisa, na mobilização do cinema brasileiro enquanto força de expressão, enquanto força de luta. Eu acho que nunca isso vai permanecer, assim, e é uma luta constante, né? A gente nunca vai ganhar, a gente vai estar sempre em batalha, vai estar sempre em... Eu tenho uma conversa, já que nós estamos falando do fulano, Beltrano, Ciclano, o Leminski falava muito, a gente estava conversando no carro sobre isso, porque o Leminski falava assim, aos 17 anos todo mundo é poeta. Né? E hoje a gente conversou, inclusive, com um rapaz que está com seus 80, 70 e poucos anos, 80, e continua ali firme. E uma das coisas que ele fala, inclusive, é que ele está usando muito o celular. Né? Como é que é a sua relação nessa perspectiva de fazer cinema com o celular? Não especificamente, mas enfim, tem lugar que não dá para chegar. Como que você pensa isso? Até como professora. Como professora. Eu sou uma pessoa do cinema analógico, né? O caminho foi oposto, assim, eu comecei como fazer cinema, lógico, na universidade eu filmava, foi o começo da digital, das câmeras digitais, do vídeo, quando eu estava na universidade, 2005, mas depois eu comecei a filmar em Super 8, e aí me apaixonei pelo Super 8, e meus longas são em 16, Super 8, enfim. Claro, eu acredito que o digital, ele tem a possibilidade da democratização dos meios, dos acessos a se fazer cinema de um jeito muito louco. Ao mesmo tempo é isso, né? Não existe mal ou bom, tecnologia mal ou bom, tudo eu acho que tem vários lados, assim, né? Tem uma questão que às vezes o digital, como é muito fácil hoje em dia produzir imagens, você perde uma certa responsabilidade, né? E até um ritual, né? Porque fazer uma imagem, assim, quando você, né, você vai fazer uma foto em 35, ou começar a filmar em 16, ou... Pra mim, sei lá, cinema é sobre ritual, né? Dirigir o filme e tal, é sobre começar um ritual. E você perde um pouco dessa postura, assim, né? De quase como se fosse um ritual, uma certa... É isso, né? Uma responsabilidade, né? E hoje em dia rola essa irresponsabilidade de se fazer imagens, porque é tudo muito fácil.
E no final das contas é isso, né? Às vezes você vai lá, né? A galera que monta filme reclama muito, né? Que você chega lá pra fazer um curta, tem 500 horas de material e às vezes nenhum take bom, nenhuma atenção, porque pode rodar quanto quiser, assim, né? Então, tem várias coisas que rodando com película eu aprendi, que não necessariamente só dá pra fazer com película, mas a película ela exige um processo, né, de atenção, essa coisa da atenção plena, de um certo estar ali no presente e de um cinema de risco também. Olha, a gente vai vamos filmar um take só dessa, porque a gente tem um número limitado ali de película para rodar. Então exige uma certa presença, né? Que se a gente for pensar do cinema e da cena enquanto ritual, se você, sabe, concentrar e ter toda a sua força e vamos fazer um para um e é ali que tem que acontecer, é ali que às vezes a mágica acontece. E às vezes no digital a gente fica muito relaxado, vai rodando, não sei o quê, e esse momento de presença ele não ocorre. E às vezes é isso, né? Você filma 20 takes e nenhum tá bom por uma simples coisa de desatenção, né? Tem uma outra coisa também, bom, falando, né, a galera fala, nossa, película, é o fetiche, por que você faz isso, gasta dinheiro, não sei o quê, tudo no sofrimento, né, porque é baixo orçamento pra caralho e tal. O Artaud, ele falava, né, tem um texto do Artaud que ele chama Cinema e Feitiçaria, né, que ele fala que, na verdade, o cinema, bom, na época do Artaud só existia película, né, e que o Artaud, bom, eu sou metafísica, eu sou da metafísica e do surrealismo, assim, né? O jeito que eu enxergo a vida é assim, né? E ele fala, né, o Artaud, que a narrativa e o realismo é só a casca ali da laranja, né? Que existem forças metafísicas aqui acontecendo agora e que o cinema tem essa capacidade de captar essas forças metafísicas. Então, porque eu sempre me achei, às vezes, roubando, né? Eu falava assim, nossa, eu filmo em película e parece que eu tô roubando, porque será que se eu filmar em digital isso vai ficar tão legal, né? Você filma uma árvore em película e projeta, a árvore é maravilhosa, tem um espírito e não sei o quê. E aí eu acho que tem a ver com essa coisa do Artaud, né? Do cinema captar essas forças metafísicas, né? E aí eu fico pensando se isso é só em película ou não. E aí depois eu vi uma entrevista do Pedro Costa, que é um cineasta português que eu gosto muito, e ele falou que chegou em algum festival e ele filma tudo em digital, né? Uma equipe pequena, essa coisa quase documental. E aí ele chegou e falou que tinha um cara super metido, você filma em digital, filmar em digital é fácil, né? Eu filmo em película que é difícil filmar. Aí o Pedro Costa fala, não, difícil é filmar em digital e conseguir captar a mesma áurea do que você capta em película, né? Então é isso, assim, né? No final das contas, eu acho que a película dialoga com as coisas que eu quero fazer, porque tem a ver com, sei lá, né, com bruxaria, com alquimia, tem uma coisa muito louca, assim, mas como fazer isso em digital? Dá pra fazer, mas como, né? Eu acho que tem a ver, e aí a gente tem essa herança, né, uma herança de postura, uma herança de dinâmica no set com a película, que eu acho que a gente não pode perder mesmo filmando em digital, né, que essa coisa da atenção, que é, né, como eu disse, assim, essa seriedade, essa responsabilidade de se fazer imagens, né, enfim, de certa forma esse ritual, né, de abrir câmera como um ritual, como um gesto ritualístico e tal, eu acho muito importante, então que a gente não pode perder e banalizar com a era digital, assim. E com toda essa informação, e você como professora, não sei, eu também fui professor durante um bom tempo, né? E a gente sempre tem, assim, não quer que ele copiar, que siga aquele caminho, mas a gente sempre tem um itinerário. Como você chegar numa rodoviária, por exemplo, que eu gosto muito de rodoviária, você compra uma passagem, que nem daqui a pouco, aí você chega lá, você olha, tem um itinerário. São Paulo, pode ser que eu não chegue em São Paulo, né? Mas eu vou ir para São Paulo. Qual é o itinerário em você, enquanto professora, com esses alunos? Vocês estão querendo ir para onde? Já que você que é motorista do ônibus, você está querendo ir para onde? Eu tô querendo que a galera, sei lá, enquanto mais livre, eu acho que em direção à liberdade no final, né? Porque para mim é muito comovente, até eu mesma, assim, às vezes a gente, assim, sei lá, né? É tão difícil, o mundo às vezes é tão duro. E eu acho que o cinema é um lugar de liberdade, de libertação, assim. Então eu quero que meus alunos, que a gente chegue lá nesse lugar, que é um lugar que a gente pode ser livre, que a gente pode ser mais, eu acho que é um lugar de maior liberdade possível, assim, tanto estética quanto temática, né? E pra mim eu sou militante do cinema experimental, né? Os alunos já falam, experimental, não sei o quê. Então pra mim é isso, assim, encontrar liberdade enquanto forma também, né? Porque tem uma questão de
uma colonização do olhar, né, por um tipo de cinema mais comercial. A gente está falando que existem cinemas, né? Não é que eu não sou a favor de ter blockbuster, não sei o que, tem que ter. O problema é quando esse cinema sufoca os outros cinemas como linguagem única, assim, né? Então eu quero ir em direção à liberdade, assim, ao salto no abismo, né? Ao cinema de risco. Né, que é isso, assim, às vezes filmar em película, sem vídeo assiste, um take pra um, vamos lá, bora lá, porque é igual a vida, assim, né? A gente tem que ir em direção ao abismo, em direção ao risco, em direção à liberdade, assim, em direção à paixão, né? Então, Você está falando, veio uma coisa bem filha da puta na cabeça, mas assim, aqui em São Paulo, pelo menos na Liberdade, você consegue de metrô também, né? Tá vendo? Você chega lá, né? Em direção à liberdade, tá? O que é essa liberdade? Que você fala liberdade, liberdade, o que é essa liberdade? Virou uma coisa bem filha da puta. Mas pra mim, assim, a liberdade... Digo eu perguntar isso, né? Não, assim, mas eu acho que, sei lá, é você conseguir, e é difícil, assim, saber o que é, porque eu acho que é você conseguir ter coragem... Ai, tô encostando aqui. Ter coragem de seguir seu coração, assim, porque na verdade é isso, né? Pra mim, não sei se tão liberdade no final, porque eu vou mostrar a contradição. Que eu pelo menos sinto que nem o cinema, assim, né? Não é uma imposição do meu desejo, assim. Sim, a gente atrai as coisas pelos desejos, mas no final eu sinto que é como se o filme comece a mandar na minha vida, assim. Então no final eu me considero às vezes uma operária do cinema, assim. Eu sigo desejos do filme, que o filme é o meu mestre, né? Enfim. E aí eu acho que na verdade é meio contraditório, assim, porque eu tenho que seguir obsessivamente esse desejo fílmico, né, que se instaura ali, assim, que, enfim, eu tenho que perseguir isso, assim, né. Mas a liberdade estaria talvez nesse aprisionamento, eu não sei, né. E aí eu acho que a liberdade também, eu não sei, é a gente conseguir ouvir, porque na verdade é isso, né, esse desejo fílmico é o nosso desejo, o desejo do nosso coração que vai se materializar, né. Então talvez seja a gente conseguir ouvir isso, porque é muito difícil, porque a gente tem tantas barreiras de opressões, de censura, de dificuldades, de questões, que às vezes a gente se desconecta disso, né? E para mim, estar conectado ao cinema é estar conectado ao nosso próprio coração, assim, né? E lá em Rio Claro você estudou no quê, Léo? Estudei no Batistão. No Batistão. Agora vamos pegar aquela menina lá do Batistão, é isso? Né? Batista Leme. Batista Leme lá. Pega lá aquela menina, ela olhando para você hoje, ela estaria feliz com aquilo que ela... acho que ela estaria. Eu acho que ela estaria feliz. Eu acho que é isso, assim, né? Eu acho que eu faço as coisas que eu gosto, por mais assim, minha vida, tipo, a gente sabe, né, fazer cinema no Brasil não é fácil, mas eu não tenho nenhum arrependimento, assim. O cinema pra mim, na minha vida, me trouxe as melhores coisas, as melhores vivências do mundo, né, porque é isso, fazer cinema é me relacionar com os outros, é conhecer os outros, conhecer a mim mesma, trilhar caminhos que eu jamais pensaria e que o cinema me conduz, assim. E no final das contas, encontrar o cinema é encontrar a paixão da minha vida, assim, né? E pra mim é muito, eu agradeço muito, assim, todo dia acordar, o que me tira da cama, o que me faz, às vezes, não querer beber todo dia, às vezes acordar e pensar, nossa, sabe, eu amo cinema, eu tenho alguma coisa pra fazer nessa vida, assim. E qual foi o estopim disso? Eu sempre tive uma coisa, assim, um lado criativo, assim, acho que eu preciso criar para me sentir viva, para me sentir sã de alguma maneira, assim. E aí eu passei por várias coisas, eu quase fiz moda, ia fazer... Mas aí eu gostava, tinha uma locadora lá em Rio Claro, de fitas VHS, que tinha uma sessão lá de filmes clássicos, filmes cults. E aí eu comecei a assistir no colegial, assim, quando estava no primeiro ano de colegial, esses filmes. E você lembra mais ou menos que tipo dele? Tinha o Bergman, tinha o Bresson, esses clássicos mesmo, Antonioni. E aí foi minha primeira formação, foi de videolocadora, assim, sabe? De você ir na locadora, ver os filmes e falar que filmes são esses, né? Que é uma coisa, dessa coisa, né? De existir outros cinemas além do que aquele que você tinha visto, que não me dizia nada, né? O cinema comercial nunca tinha me batido, assim. E aí quando eu conheci esse outro cinema, eu falei, caramba, isso também é cinema, isso também existe. Assim. E no interior era muito comum, por exemplo, na década de 90, que aliás é o seu momento aí de crescimento, era muito comum, inclusive, em cada locadora você tinha um professor, que não era professor,
Mas era um cara que sabia tudo sobre o filme, sabia a cor da cueca do diretor que tinha usado. E isso era uma aula, para você também foi um pouco isso? Sim, né? Tinha os cinéfilos, né? Da cidade, das locadoras, dos lugares. Às vezes quando você ia, sei lá, nos centros culturais, assim, tinha essas pessoas, né? Que sabiam todos os filmes, nome de diretor, ano, né? É um tipo de formação, né? Também, né? E é muito interessante, assim, encontrar e trocar, assim, com essas pessoas, assim. Você chegou a pegar cinema de rua? Cheguei a pegar cinema de rua, assim, pouco, no interior pouco, assim, bem pouco, quando eu era menor, assim, né, que tinha um ou outro. Aí depois, quando eu já estava um pouco maior, já era cinema de shopping, assim. Já que nós pegamos essa coisa de Rio Claro, eu me lembro que em Rio Claro foi que eu vivi uma das coisas dentro da cultura que bastante chocante, que nunca foi valorizado, aliás, muito pelo contrário, né? Você virou uma coisa também, que aconteceram coisas que virou meio sarcástica. Que era um seminário que me chamou muita atenção, muita coisa, que é cultura é a mãe, né? Sabe, dessa coisa. Que para mim, a hora que eu vi isso, eu falei, caraca, é muito forte essa pegada, né? E foi bastante criticado, porque era, enfim, ao contrário, isso era uma referência, né? E nessa perspectiva de trabalhar a cultura como mãe, né? A memória como sustento, né? Como que você vê, ou como você vê é uma coisa esquisita, mas assim, como você filma na tua cabeça um cinema específico do interior, que seria um filme do interior? Tem a ver com a coisa da memória, tem a ver com a coisa da própria cultura, dos costumes, etc. E tal, mas o que... Porque, afinal de contas, pela tua fala, você quer chegar com essa coisa do experimental mesmo, né? Como é que se chega nisso, se ainda essa questão da memória... Se ainda essa questão da cultura não está muito bem resolvida. Como é que chega nesse ponto? Eu não sei se eu consegui elaborar a pergunta, mas... Não, vamos indo no fluxo. Eu não sei, né? Porque eu acho que aí tem uma questão, né? A minha relação com o interior seria uma partilha de uma relação pessoal, assim, que eu tenho. Com questões muito particulares de quem cresceu no interior, eu acho. E talvez de quem cresceu no interior e que talvez teve que sair do interior por uma questão de, na época, era muito, né, não existia cinema no interior, não existia direito ficar no interior para fazer cinema, né? Então eu tive, assim, por uma questão, se você quiser fazer cinema, você tem que sair daqui, né? Então seria muito a perspectiva, agora eu estou voltando porque talvez seja possível agora fazer cinema aqui, né? Eu acho que, querendo ou não, né, o pouco que melhorou, né, porque em 2005, quando eu entrei na faculdade, era um outro cenário. E aí eu acho que sim, teve uma melhora ali, né, sei lá, tem os editais de fomentos regionais, né, enfim, que ajudam sim a produção do interior e que eu acho que hoje em dia é um outro cenário. Hoje em dia a gente tem pequenas produtoras, a gente tem gente que trabalha, a gente tem, né, ótimas profissionais, ótimas pessoas que estão trabalhando no interior e é uma outra perspectiva mesmo, assim, é de agora como voltar para o interior e aproveitar e produzir no lugar que, né, que, sei lá, que eu tenho raízes, né, embora, né, não more lá há muito tempo, é o lugar, assim, da minha infância, é o lugar das minhas histórias, e você falou, né, afetivas, das minhas memórias, assim, né, e depois de todo esse tempo eu fico pensando como seria voltar mesmo e fazer esse cinema lá, assim. Porque já que nós estamos trabalhando aqui, no meu caso, há meio século, né, que eu estou lidando com essa coisa, há meio século atrás, quando a gente começou a trabalhar com cultura no interior de São Paulo, o diploma de um profissional, de artista profissional, não era vir para São Paulo, quando o cara vinha para São Paulo e vinha para atuar em teatro, cinema, música, seja lá o que for, esse era o diploma. Esse cara de fato é um artista. Esse cara de fato... Então veio todo esse bojo. Parece-me, talvez eu esteja entendendo completamente errado, né? Mas parece que hoje nós estamos vivendo essa coisa. Tudo bem, artista, profissional, mas assim, como é que eu estabeleço o diálogo com essa minha fonte? Exato. Né? É isso, mais ou menos. Eu acho que eu acho que no final das contas talvez eu precisasse sair de Rio Claro para falar sobre Rio Claro, né? Eu acho que tem isso, né? Eu acho que às vezes você precisa se distanciar de uma coisa para conseguir olhar para trás e falar sobre ela, assim. Eu sinto que é esse momento, assim, talvez breve, assim, tá me chamando, sabe? O interior anda me chamando, assim. Eu vim um tempo para cá, olhei São Paulo, sabe? São Paulo virou minha obsessão há um tempo, mas agora parece que essa coisa do interior me chama e eu acho cada vez mais interessante pensar nisso, assim, né? E esse seu lado formadora, mais ainda hoje, por exemplo, se você fosse fazer um trabalho de formação no interior, o que você faria? O que você levaria? Que tipo de pauta, que tipo de
perspectiva que você... A primeira coisa é transgressão, né? Já que a gente está falando de uma cidade, por exemplo, Rio Claro, né? Super reacionária, né? Com, sei lá, 80, 90% de votação em candidatos, né? De direita, né? Eu acho que o cinema enquanto arte, o cinema enquanto transgressão, né? Eu acho que seria a primeira coisa. E não seria mais difícil? Seria mais difícil, né? Mas a gente não quer, eu não quero o caminho fácil, né? Eu quero o caminho, eu contato, Galigares falava, não, eu não quero ser feliz, eu quero ter a vida interessante. E aí por esse caminho que a gente vai, né? Muito bem. Bom, aí então nessa perspectiva de que você está fazendo, né? Senti uma vontade de volta, de revolta, né? Revolta, né? Eu gostaria de saber o que você, já que o nosso trabalho vai ser visto pelos interiores todo e tal, o que você gostaria, enquanto mensagem, falar um pouco dessa experiência que você teve como uma pessoa do interior, veio para São Paulo e virou profissional efetivamente de cinema, né? Não, parece aquela coisa assim, qual é o seu conselho? Não é conselho, mas diga assim, para onde que você apontaria essa formação, essa busca, enfim. Porque tem lá, hoje nós não temos mais a locadora, mas o cara está fuçando lá na internet. Exato. E com certeza tem alguém que está vendo isso numa perspectiva de trabalho, mano, de formação. E aí? Eu acho que a primeira coisa é ser obsessivo e obstinado, assim, né? Eu acho que no cinema não existe meio termo, assim. Pra mim, é isso, assim, é o matar ou morrer, assim. Vai com tudo, assim. Seja obsessivo, obstinado. Não desista, assim. E aí eu acho que é isso, procure seus pares, né? Procure gente que você consiga dialogar. Eu acho que também tem uma coisa do cinema enquanto arte coletiva, assim, né? Você precisa ter outras pessoas que pensem como você, que tenham a mesma visão, mesma perspectiva que você. Acho que é isso, às vezes a gente se junta para fazer um projeto, não adianta ter um puta fotógrafo foda. Se o cara vem, às vezes, da publicidade, não concorda, não tem eu acho que é uma conexão existencial mesmo com o que está fazendo, assim, né? Então, eu acho que procure essas conexões, seja obstinado e não desista, assim, né? Vamos lutar, fazer o cinema de qualquer jeito, assim, com grana, sem grana, repensar os modos de produção, porque a gente não precisa ter esses modos de produção super... né, encaixotados, assim, né? Como é possível continuar produzindo, assim, né? E eu acho que essa é a forma de resistência e, enfim, um pouco isso. Muito bem. Alguma coisa nós não falamos aqui que você gostaria de comentar, de falar? Não? Não, acho que não. Então, muito obrigado. Obrigada. Umatic, Betacam, Betamax, Mini TV, entendeu? Até chegar no celular. Eu fiz tudo isso. Eu posso dizer o seguinte, eu prefiro o celular. Você prefere o celular hoje?